A todos, um prazer enorme estar com vocês novamente, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje o tema será Novos Caminhos. Vamos? Eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Espírito Mentor da casa, Hamed, agradecer a vocês todos que sempre fazem a participação de todos nós expositores, uma vez por mês. Vamos nesse momento então, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir, vamos rezar ao Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois são teus o reino, o poder e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a quem está entrando. O tema de hoje é um tema muito simples, mas é um tema importante para todos nós. Cada dia, meus irmãos, com sua lição, cada experiência nossa tem um valor. Cada problema vai obedecer também a uma solução. O planeta ainda possui temores, inconformidades, enfermidades as mais diversas possíveis. O planeta possui pobreza, desilusão e velhice. E muitos dentro de nós fogem à luta nos seus deveres mais básicos que lhes cabem e desistem sempre do bom combate. Ficam esperando na morte a paz que encontrariam na luta gradual do dia a dia. Nós não podemos esquecer que civilizações se sucederam uma após outra, que por mais felizes e poderosos que todos foram, perderam o físico para acerto de contas. Ainda que quaisquer provas não pareçam provas diárias e invencíveis, ou quando a dor bate forte na nossa porta, não vamos deixar de ter a fé e compreensão. Vamos lembrar que no outro dia, de uma manhã qualquer, nós voltaremos novamente à luta e ao corpo de trabalho. As doenças moléstias são frutos de recursos transitórios, intimações e obstáculos educativos da justiça divina, sempre tentando nos ajudar. E se nós não pudermos, irmãos, avançar metros e quilômetros, vamos avançar pelo menos por milímetros. Os seres humanos alcançaram um poder sobre a vida e a natureza que nunca tinham tido até hoje. E como resultado desse poder, confrontaram-se e confrontam-se com as ameaças sem precedentes de destruição total de si mesmo e do próprio planeta. Na realidade, nós nem nos podemos admirar que numa época tão conturbada como essa, muitas das afirmações que as gerações anteriores consideravam de um modo geral como respostas definitivas, se tenham tornado mais uma vez interrogações para nossas situações contemporâneas. Vamos entender que a nossa vida espiritual é uma vida em movimento e nossas noções religiosas, irmãos, não estão desligadas das nossas vidas. Mas como um todo, esse conhecimento, esse pensamento, esse sentimento, experiência, fazem parte desse nosso mundo que nós estamos vivendo agora. Nos novos caminhos, a grande energia nos colocou no tempo e no espaço, onde a fé
mas também a descrença, são desafiados os dois a deixar as suas moradas seguras em que estavam instaladas e a partir de um novo processo nos tornar e nos fazer buscadores de tudo isso que a gente acha que estavam conosco. Às vezes, nesses novos caminhos, irmãos, temos incumbências de entrega. Aí vem uma pergunta com dúvida: o que devo entregar? Para quem eu devo entregar? E para quem eu deveria se entregar? São pensamentos mentais a resolver sempre, diariamente. E às vezes só nós conseguimos quando nós nos rendemos. Então existe uma pergunta sempre que vem à nossa mente: quem sou eu? Eu me pergunto, nós nos perguntamos, nos questionamos, aí uma resposta vem: vocês são a totalidade do universo agindo através de um sistema nervoso físico. Aí vem uma outra pergunta: de onde eu venho? Aí vem uma resposta: viemos de um manancial imenso que nunca nasceu e nunca morrerá. Aí outra pergunta mais forte: por que eu estou aqui? Para quê? Para fazer o quê? Para criar o mundo a cada momento. Olha que resposta bonita. E ninguém jamais pode dizer ou afirmar, irmãos, que seguir o caminho espiritual é a coisa mais fácil do mundo ou a mais difícil. As alegrias na nossa vida seguem regidas por tristezas, assim como os nascimentos regidos e seguidos pela morte. Fazem parte, estão também combinados. Então não esperemos hoje nenhum e nenhum outro. Usemos nossa força o mais que pudermos para enfrentar o que se aproxima de nós. Vamos ser dedicados, apaixonados pela espiritualidade, porque hoje estamos numa época de tremores e subelevações. E coisas piores estão por vir. O plano espiritual sempre está nos chamando a atenção. Um dos paradoxos é, dependendo de quaisquer religiões que nós estamos ou estamos praticando, nós precisamos ter o cuidado de saber se essa religião está sendo construída sobre um castelo de areia ou sobre uma rocha firme e duradoura. Nós temos que lembrar sempre, irmãos, que não fomos trazidos a caminho com Cristo simplesmente para crer, mas fomos trazidos para contribuir na extensão dessa seara imensa do reino divino com total renovação interior. Ninguém pode recuar, ninguém recue diante do sofrimento. Vamos aprender a usar tudo para construir nosso eu, tudo o que for possível. Seja na paz, na luz ao outro, na fraternidade, no bom ânimo e na alegria. Porque para isso nós fomos chamados, segundo o Evangelho do Divino Amigo e Instrutor Jesus. As palavras do Mestre foram claras no Sermão da Montanha. É um sermão escopo do reino divino, metafísico também. Nós não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pela verdade provisória, mas sim pelo dever cumprido, no conhecer o sentido da vida, no serviço ao trabalho constante e também no burilamento interior. Isso faz parte da nossa busca espiritual. Nós temos que procurar agir mais, falar menos. Temos que levantar todos os dias olhando que posição estamos nós ocupando nessa luz que nos clareia diariamente.
e essa luz que nos clareia a mente. Não nos esqueçamos, essa energia nos conhece, mas nós não a conhecemos. Nós vemos ela em tudo. E nesse mundo, irmãos, onde a lei do mais poderoso prevalece muito, em que a falta também de consideração e as cotoveladas que levamos todos os dias estão piores a cada vez, fazendo regra direto em nossos dias, em nossa vida, nosso mês, nossos anos de vida, enfim. E com isso aparecem 4 opções para que a gente possa seguir. Ou nós nos desesperamos, ou nós nos resignamos. Ou nós nos adaptamos, ou nós aceitamos. Existe até um dito popular que diz assim: em Roma, seja romano. Isso seria adaptação. Ou seja, em qualquer lugar, sejamos o que parece que é cobrado que nós temos que ser. Outra situação, nós temos que nos enganar, anestesiar os sentidos com uma ou outra droga. Isso está acontecendo muito. Pessoas no planeta inteiro se drogando, bebendo, enfim, com drogas químicas e também drogas religiosas, independente de quaisquer religiões. Por quê? Porque as pessoas estão se apegando muito por não estarem se conhecendo mais. As pessoas não conseguem frear seus sentimentos, não conseguem frear seus medos, seus ressentimentos. As pessoas não conseguem pensar, falar, ter atividades, enfim. Nós podemos até ser realistas, sabendo que na nossa vida teremos fiascos, combates, embates, adversidades de todos os tipos. E temos que ter também a coragem de aceitar esse sacrifício, porque faz parte do nosso aprendizado aqui na Terra. Por quê? Nós não viemos para passear. Nós não somos flores. Se nós fôssemos flores, nós estaríamos em outra situação, em outro planeta. Paulo, que foi o maior rebento do cristianismo, ele dizia assim: o conflito entre o espírito e o corpo físico era uma luta muito difícil e dura para as pessoas, e que por vezes seria derrotado, ou seriam derrotados, ou teriam desistido de ter a sustentação pelo poder de Deus, a energia linda. Ou seja, Paulo naquela época já dizia que é muito difícil o conviver e viver. O levantar-se, meus irmãos e irmãs, é compreender as obrigações que temos conosco, com os outros, com a luz. Temos que discernir sempre o nosso entender e converter esse levantar num campo de responsabilidades para com o melhor. O levantar-se com a liberdade é dever cumprido. E fielmente ele faz parte de nós, e o caminhar faz parte de nós. Mesmo às custas de dor e sofrimento, nós temos que caminhar. E quem só quer palco, age menos e fala demais. Muitos de nós aguardam respostas materializadas do céu e de Jesus, e também de Deus. Essa cura nossa deve ser sempre a cura do Espírito, e com isso temos a oportunidade novamente de voltar ao trabalho, ou seja, temos ainda muito a nos construir e nos edificar, porque ainda nós não somos seres completos. Só teremos a fé quando nós nos alinharmos com níveis superiores. Aqui ainda existe muita fé na Terra.
e também não existe muita fé. Nós temos um paradoxo. Existe a fé, existe a descrença. É um paradoxo. Aqui existe esperança e confiança, mas existe também a esperança e a desesperança, que é um paradoxo. A esperança e também a confiança podem acabar a qualquer momento e pode se diluir numa descrença plena, onde a esperança é que faz com que nós percamos a impressão de uma fé dentro de nós que não configura nada. Nesse nosso planeta, irmãos, existem muitos perambulando nas sombras da morte ainda, sem morrer. Estão cristalizados nas paredes mentais de pensamentos tipo egoísmo, vaidade, e se negando à experiência divina comum de amar e aceitar situações. Muitos estão mergulhados em túmulos de ouro, de vício, de amarguras e ilusões. Muitos moram em túmulos de dinheiro, materializando-se inclusive no mental. Muitos vivem encarcerados nas sombras dos desalentos do passado e dormem pensando em bancarrotas morais. O levantar-se e caminhar, irmãos, nos obriga a participar coletivamente da humanidade, seja como for. Ninguém pode respirar só para si mesmo. O levantar-se nos faz buscar o vizinho e sentir a sua dor. E a necessidade de conhecer o próximo nos faz mexer com o nosso ego, ou seja, o nosso próximo é toda a humanidade, são todos os nossos irmãos. Isso está no segundo mandamento, inclusive. Não podemos nos esquecer que em qualquer porta ou em qualquer parte do universo, estou chamando porta como portal, nós somos usufrutuários do esforço e sacrifício de milhares, de milhões de existências que por aqui já passaram de outras pessoas, de outros irmãos. E nós temos que agradecer por estarmos aqui, porque muito antes de nós passaram por situações de fome, de raiva, de conflito, de dor. É muito complicado. Nesse mundo, a nossa fé, ela é confrontada com tudo aquilo que nos tenta impor uma atitude cínica frente à vida, onde essa fé assume meramente a forma de uma esperança. Afinal, a esperança é aquela força colossal que se recusa a desistir e que diz, não mesmo quando na pior, ou vou tentar mais uma vez. A fé e a esperança têm algo em comum. Transcende o horizonte do possível daqueles que se habituam e esperam e têm o caráter do dom. As duas são virtudes divinas, fruto da misericórdia e da graça desse grande enigma Deus, dom gratuito de Deus concedido incondicionalmente para todos nós que somos filhos dele. E ao longo de nossas vidas, passamos por experiências traumatizantes de vários tipos de mal, bem como passamos por transições de nós mesmos e no mundo, e no final também nós temos a transição maior, que é a partida, o desencarne, para muitos a morte. Se cremos num Deus bom e na vida eterna como espíritos, essa fé é uma forma de desafio. Um desafio à nossa experiência que foi traumática, dependendo daquilo que nós passamos. Tertuliano disse uma vez, eu creio apesar de tudo. Creio porque é um absurdo eu não crer. Então nós temos que crer, irmãos. Nós temos que fazer na vida, durante a vida, várias tentativas de penetrar o mistério divino
nessa essência chamada Deus, que não conseguimos até agora, inevitavelmente, descobrir. O único caminho, talvez, onde podemos encontrar esse reino impossível, que está por via, na realidade, ele reside no paradoxo, é crer ou não crer. Nós chamamos reino do impossível porque muitas pessoas pedem e se não vem aquilo que elas pedem, elas praticamente deixam de acreditar. E isso não pode ocorrer. Tem uma passagem do Jung que ele fala assim, ele afirma que por volta do ponto simbólico no meio da vida, esse ponto simbólico geralmente é entre 35, 40, até os 45 anos, muitos de nós experimentamos uma espécie de crise em termos familiares, em termos de relações no trabalho, em termos de saúde, ou desenvolvemos uma vaga aversão a tudo aquilo que realizamos até então. Aí nós, nas nossas interiores motivações, essa crise vem e tem uma finalidade, porém. Essa crise adverte as pessoas que não devem gostar mais do materialismo. E a partir da segunda metade, que seria a segunda metade da vida, ou seja, nós estamos concentrados nas nossas carreiras na primeira metade. E na segunda metade da nossa vida, essa base invisível de nossa existência, que seria só estritamente material, ele nos convida a ter uma atividade mais adequada para amanhã de nossas vidas, que seria a parte espiritual. Finalmente, ele nos convida assim, vamos empreender a arriscada e difícil caminhada interior, a caminhada espiritual de amadurecimento e de busca do próprio ego superior ou eu superior. Uma lição de vida, porque Jung era um espiritualista. Vamos lembrar que a intenção principal do instrutor Jesus, que seria curar o ser interior e estimular uma mudança direcional em seu pensamento e sentimento, ele queria nos desviar das atitudes e os atos de inconsciências capitais que nós tínhamos e temos até hoje, os chamados pecados, ou errei de novo. Jesus, o instrutor, ele nos convertia, nos tirava da indiferença espiritual para o entusiasmo espiritual. Curava o corpo nada mais do que um subproduto que acontecia depois que os processos internos mentais tivessem sido realizados com sucesso, que seria a reforma íntima. E quando o caráter do ser humano suplentava o inferior, ele seguia então a vitória. Pela saúde do corpo, essa pessoa ficava curada, sinal visível da realidade da cura invisível. Jesus só poderia ter curado as doenças físicas se os sofredores não tivessem previamente uma grandeza interior e se não tivessem se arrependido do seu mundo anterior de vida. E também se não tivessem pedido perdão e resolvido orar fielmente. E com isso existem inúmeros casos de cura e inúmeros também onde não se registrou nada e a doença física permaneceu, como o caso dos leprosos, dos 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. Os 9 restantes, a lepra retornou. Então, na época, muita gente acreditava nas curas de Jesus. Mas se esqueciam que ninguém força a fé. A conversão, a penitência,
a evolução moral e a aspiração espiritual do coração de um ser humano obstinado, busca a fé. Então Jesus perdoava como um meio, mas a cura não se originava dele. Jesus só curava se realmente o próprio espírito ou alma assim o desejasse. Então Jesus se tornava o instrumento de misericórdia divina. Então nós temos que buscar, irmãos, a energia de Deus oferecendo ao próximo o melhor de nós. Vamos segui-lo, auxiliando a todos sem distinção, não julguemos, não vamos nos envolver em conflitos, embates, discussões no caminho, porque isso não tem proveito, não dá proveito nenhum para nós. Na fé nós somos a luz do mundo, quando nós temos, exortou Jesus. E essa luz não discute, ela esclarece, ela socorre, ela ajuda, ela ilumina os outros. O cristão, em quaisquer religiões que ele está, quaisquer uma, ele tem espírito de doação. Se não tiver, ele é uma lâmpada morta do santuário do Evangelho de todas as religiões. E ninguém disse que o acompanhamento de Jesus, esse reino, seria simples e fácil. A suprema conquista seria ser justo e fraterno, mas ainda não sabemos nem resolver problemas da terra. Os problemas de pobreza, de inferioridade, de dores físicas, de dores morais. E nós ficamos mexendo com as coisas do céu. Nós temos que ajudar o povo a pensar, a crescer e a aprimorar. Temos que auxiliar a todos para que todos se beneficiem, se elevem, tanto quanto nós desejamos essa melhoria e prosperidade para nós mesmos. E temos que fazer com que essa felicidade real e indiscutível chegue a todos. Ao norte e ao sul, a leste e a oeste de nossa individualidade, movimentam-se milhares de seres humanos em posição inferior a nós. Estendamos os braços, alonguemos o coração na bondade e irradiemos amor, fraternidade, simpatia, caridade, ajudando aos que não têm fé. Lembremos da oração nos deixada, onde quando falamos o Pai Nosso, reconhecemos a paternidade de Deus, mas aceitamos também pela família, que é a nossa família inteira, e humanidade espiritual e humanidade terrestre. Vamos lembrar que, erguendo a ponta do véu que separa os dois planos, tanto o plano terrestre quanto o plano espiritual, vamos tentar entender esses arcanos celestes. A vida não é o que vemos. O que vemos são formas e suas manifestações espirituais organizadas. Isso falava Santo Agostinho. É necessário que tenhamos, irmãos, uma fé absoluta. A fé difere de obedecer cegamente. E no obedecer cegamente podemos cometer erros, mesmo usando discernimento. Fé é força. Confiemos em nós. Confiem em vós, disse Jesus. Confiem na vossa alma também. A nossa fé deve ser como o famoso grão de mostarda falado. Dentro dessa semente existem inúmeras árvores. Ou seja, a nossa árvore de possibilidades é imensa dentro desse crescimento. Vamos procurar nesse momento renunciar a esse eu falso nosso, que é um ego muito pesado, com suas misérias, e viver nesse grande eu manifestado em torno de nós, que é a alma. Vamos nos lembrar que com a fé existe a real existência da alma, a necessidade de se pensar, refletir, meditar, porque temos enormes benefícios.
O supremo valor da busca espiritual, irmãos, em quaisquer religiões, também faz falta. A visão de que ser leal ao misticismo não nos deve tirar nunca a razão de nada. Importante frisar que todas as doutrinas conflitantes que apareceram no passado não foram sem sentido ou sem utilidade. Elas cumpriram o seu papel dentro da época prevista, dentro da cultura da época, mesmo que contraditórias, porque o ser humano realmente precisava e ainda precisa de idolatria. Então, todo o movimento analítico, irmãos, do passado, agora é expresso pela sintetização desse imenso quebra-cabeças chamado fé. No tempo de agora, já até podemos deslumbrar e colher uma filosofia de mais ou menos 7.000 anos histórica. Esse conhecimento cresce através de análise e terminará um dia pela síntese. E se algum de nós perguntar por que não encontramos em nós sinais da presença de Deus, devemos observar as seguintes evidências. A presença como consciência ativa, condição de sempre estarmos alertas. A presença do pensamento, onde temos a capacidade de pensar, discernir, raciocinar e escolher. Como atividade, o poder de se mover, de se transformar, de se realizar. Como quietude, a condição do ego, da emoção, do intelecto, do corpo, que realmente revela todos os itens acima. Temos no Salmo 46 a passagem que fala: aquieta-te e saiba, eu sou teu Deus. É uma afirmação do ser, cuja verdade pode ser testada pela experimentação e cujo valor é demonstrado pela experiência. Nós, por vezes, sentimos que parece que estamos separados em consciência, separados dessa consciência de Deus, mas não estamos de fato. O ser divino é imanente em cada um de nós. Mesmo no pior dos seres humanos, existe algo de pequeno e bom que possa ser aproveitado. Essa fé em si estará sempre presente, não que a gente quisesse, mas nela não existe futuro nem passado. Ela está conosco sempre, ela está aqui, ó. Ela é semente que existe no átomo semente de nosso que nós vemos com ele. E essa experiência espiritual pura virá sem hesitação e sem exageros. Nós não precisamos de nada ou de ninguém para sua autenticidade. E todo ser que passa pela experiência de fé vai guardar a lembrança que existe um poder de vida infinito que rodeia o ser humano no universo. O poder onisciente, onipresente, sábio, que é feito inclusive para nós, e o ponto de contato é a nossa alma. Toda pessoa, irmãos, tem algum tipo de fé. Isso inclui a pessoa cuja fé repousa no ceticismo também. Então, um dos novos caminhos propõe sermos autênticos e cada um de nós tem algo a encarnar. O que tenho a fazer na vida que ninguém pode fazer por mim? É uma pergunta. Qual é a minha própria maneira de ser inteligente? É outra pergunta. Qual é a minha maneira de amar, encarnar e manifestar esse amor do mundo agora, ou no mundo agora? É outra pergunta. Como é que a sabedoria divina se encarna em mim? É uma outra pergunta. Aí temos que usar nossa inteligência e se diferenciar de outras coisas, porque nada é igual. São perguntas que nós temos que fazer sempre, a cada dia. E esse amor assume posturas diferentes e particulares em cada um de nós.
Em cada um se manifesta com seu tom, sua cor e sua forma de ser. Cada um veio, terminando, com missões, propósitos, vontades, provas e até expiações, as quais nos tornam insubstituíveis e cabe só a nós cumprir. Eu gostaria, irmãos, essa oração eu vou ler porque oração eu não tenho muita facilidade, mas vou ler agora, finalizando. Senhor, se a nossa religiosidade está sobrecarregada das nossas certezas, leva uma parte dessa grande fé para longe de nós. Nos liberta a nossa religião daquilo que é demasiado humano e nos dá a fé de Deus. Dá-nos antes, se for a tua vontade, um pouco de fé. Uma fé tão pequena como uma semente de mostarda, pequena e cheio do teu poder. Meus irmãos, eu me estendi um pouco mais. Nesse momento eu agradeço a presença de todos, agradeço também a Casa de Hamed com seu mentor, que vocês possam retornar a vossas casas, onde vocês estiverem. Aqueles que estiverem em casa, recebam o nosso abraço, a nossa consideração. Aqueles que estão viajando também, um grande abraço, que Deus os proteja. Namastê para todos. Muito obrigado, muita paz, muito amor, muita tranquilidade. Graças a Deus e a Jesus.